Então, galera, continuando aqui a aula, tive um pequeno probleminha técnico. Vamos explicar como é que funciona essa questão do produto das raízes, ok? Então, eu tenho ali o 9 vezes 6, tá tudo multiplicado dentro da raiz. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever isso aqui, ó, em forma de fração, ok? Em forma de potência com expoente fracionário. Então, ó, vamos botar aqui o 9 vezes 6. E aí a gente vai transformar isso aí na nossa potenciação. Então, ó, o índice aqui é 2. E o expoente aqui, ó, em cada um deles é 1. Então, ó, vamos escrever aqui 1 sobre 2, ok? Vale lembrar nas propriedades de potenciação, quando eu tenho um produto, ele está elevado a um expoente, eu aplico o expoente nos dois fatores. Então, ó, isso aqui, ó, é igual a 9 elevado a 1 sobre 2 vezes 6 elevado a 1 sobre 2. Eu posso transformar esses dois termos aqui em raízes. Então isso aqui vai ficar raiz quadrada de 9 elevado a 1, vou botar o 2 e 1 aqui, vezes raiz quadrada de 6 elevado a 1. É justamente aquilo lá que a gente fez. Quando eu tenho um produto aqui dentro de uma raiz, a gente pode separar em duas raízes, ok? Vamos ali a raiz do quociente. É igualzinho ao do produto, tá? Só que aí agora a gente vai aplicar o produto, a gente vai aplicar a raiz no numerador e no denominador. Então, ao invés de deixar tudo junto, a gente separa aqui em duas ocasiões. Por que isso facilita? Pensar que na fração pode ser difícil. Porém, eu sei que a raiz cúbica de 64 é 4. E a raiz cúbica de 8 é 2. 4 sobre 2, 2. E a gente acha a resposta. A lógica do funcionamento é a mesma que a gente viu aqui no do produto. Então, eles funcionam da mesma maneira. É só para vocês saberem, se eu tenho aqui uma fração dentro de uma raiz, eu posso pegar a raiz, aplicar no numerador e aplicar no denominador. Tá bom? Vamos ali para a radiciação de um radical. Vamos para a radiciação de um radical. Então, galera, ó, radiciação de um radical. O que isso quer dizer? É quando eu tenho uma raiz dentro de outra raiz. E quando a gente tem uma raiz dentro de outra raiz, o que a gente faz? A gente vai multiplicar os índices. A gente pode escrever como uma raiz apenas e multiplicar os índices. Então, eu tenho aqui, ó, raiz cúbica da raiz cúbica de 512. Eu pego aqui e faço 3 vezes 3, tá vendo? 3 vezes 3, e aí a raiz cúbica. 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho uma raiz nona de 512, e eu sei que isso aqui é igual a 2, ok? Bom, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, não tem muito mistério. Vamos escrever isso aqui em forma de fração, ok? Então, ó, raiz cúbica, forma de potência com expoente fracionário. Então, aqui, ó, vai ser 512 elevado a 1/3, ok? Agora a gente vai e escreve isso ali também em forma de fração, de novo. Então, ó, em forma de expoente com potência fracionária. Então, ó, 512, ok? Aqui, ó, quem estava na sombra, quem está no sol vai para a sombra, então vou botar o 3 aqui embaixo. E aqui vai ficar 1/3. 1/3 dividido por 3, eu não sei se vocês lembram disso. Não lembram disso aqui? É uma divisão de frações. Então, ó, eu vou repetir a primeira fração, 1/3, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, é como se tivesse umzinho aqui, 1/3. Isso aqui, ó, é igual a 1/9. Então, ó, é 512 elevado a 1/9. Isso aqui, ó, transformando em raiz, o que estava aqui na sombra vai para o sol, e o que está no sol vai para a sombra. Tá vendo? É exatamente isso aqui que a gente fez. Então é assim que funciona a lógica, ok? Vamos então agora falar sobre a fatoração, que é o nosso artifício principal para a gente conseguir calcular qualquer raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta. O procedimento é a mesma, a gente vai descobrir como é que a gente faz para calcular através da fatoração, e vai ser a mistura da decomposição dos fatores primos aplicando as propriedades que a gente acabou de aprender. Então, ó, vamos lá.
tem ali uma raiz quadrada de 36. A raiz quadrada de 36 todo mundo sabe que é exata, que é 6, ok? Mas caso a pessoa não saiba, ela tem o direito de fazer através da fatoração. Então como é que funciona? Vamos fazer a fatoração do 36, ok? Então, ó, fatoração, lembrando para quem não lembra, é quando a gente decompõe em fatores primos. Então a gente vai dividir um número sucessivamente por números primos e sempre o menor número primo possível. Então, ó, fazendo a fatoração aqui do 36, eu sei que o 36 é par. Então o menor número possível para fazer essa divisão é o 2. Então, 2. Agora eu faço 36 dividido por 2. 36 dividido por 2 é quanto? É 18. Ok, o 18 é par. Se eu sei que 18 é par, eu vou continuar dividindo por 2. Muito bom. 18 dividido por 2 é 9. Bom, o 9 não é par, então não dá mais para dividir por 2. O que a gente faz? Agora a gente pega o próximo menor número primo possível, que nesse caso é o 3. Então, beleza. 9 dividido por 3 dá 3. Então, vou dividir por 3 novamente. E 3 dividido por 3 é 1. E assim eu encerro a minha fatoração. Agora, ó, o que a gente faz aqui? A gente vai agrupar esses fatores primos aqui, ó, que estão desse lado. A gente vai agrupar eles com potências de acordo com o índice. Como assim? O índice aqui, ó, dessa minha raiz é 2. É uma raiz quadrada. Então, nós vamos agrupar esses fatores primos em potência de 2. Por exemplo, eu sei que 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Porque é um número multiplicado por ele mesmo, tá vendo? Assim como eu sei que 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu sei que o 36, eu posso escrever ele dessa maneira aqui, ó. Graças àquela propriedade lá do produto. Então, eu vou escrever o seguinte. Raiz de 36, ela é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, ok? Graças à propriedade do produto, eu posso aplicar a raiz nesses dois fatores. Então, isso aqui, ó, raiz de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. Agora, graças à primeira propriedade que a gente viu, eu tenho aqui, ó, o expoente do radicando igual ao índice. O meu índice aqui é 2 e o meu expoente aqui também é 2. Então eu posso cortar o expoente com a raiz. Vai me sobrar apenas o quê? 2 vezes 3. Então, ó, raiz de 36 é igual a 2 vezes 3. E 2 vezes 3 é igual a 6. Então a raiz quadrada de 36 é 6. É assim que a gente consegue fazer essa operação. Professor, como é que seria se a gente quisesse fazer por uma raiz cúbica? Vamos lá. O processo é semelhante, só que agora no final a gente vai estar agrupando de potências com o expoente 3. Mas vamos lá. Vamos fatorar o 64. O 64 é par. Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos dividir por 2. Muito bom. 64 dividido por 2 dá 32. 32 é par, a gente continua dividindo por 2. 32 dividido por 2 é 16, que também é par. 16 dividido por 2, 8. É par, vamos dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Acabou aqui. Agora, a gente agrupa em grupos de 3 e 3. Então, ó, aqui, ó, é 2 ao cubo. E aqui é 2 ao cubo novamente. Então, o que a gente faz? A gente pega esse 2 ao cubo e escreve lá dentro da raiz. Raiz cúbica de 64 é igual a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Ok? Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar a propriedade em que a gente divide as raízes. Então, ó, vamos separar aqui as raízes. Isso aqui, ó, é raiz cúbica de 2 ao cubo. Opa, botei um 2 ao cubo a mais aqui, tá, gente? Desconsidere ele aqui. Raiz de 2 ao cubo vezes
raiz cúbica de 2 ao cubo. Graças àquela propriedade lá que a gente viu, a gente pode cancelar o índice aqui com o expoente, beleza? Então agora a gente vai ter o quê? Raiz cúbica de 64 é igual a 2 vezes 2, ou seja, 4. Então a raiz cúbica de 64 é o 4. Professor, por enquanto está muito fácil, só pegou a raiz exata. Aí é mole. Verdade, não vou discordar de vocês não. Então vamos ver um exemplo de quando a raiz não vai ser exata. Então, ó, peguei um número aqui, 112. Eu sei que ele não é quadrado perfeito, tá? O quadrado perfeito mais próximo é o 121. Então o que a gente vai fazer? A mesma coisa, vamos fatorar esse boneco aí, vamos fatorar o 112. Então, ó, escreve o 112 e vamos fazer a fatoração. 112 é par, vamos dividi-lo por 2. Muito bom. O 112 dividido por 2, ele na verdade é 56. Então vou botar aqui 56, ok? Como 56 é um número par, a gente vai continuar nossa divisão aqui, por 2. 56 dividido por 2 é 28. Continua sendo um número par, a gente vai continuar a dividir por 2. 28 dividido por 2, 14. Então, coloco o 2 aqui. 14 dividido por 2 é o 7. Bom, 7 não é número par. E o próximo número primo capaz de dividir esse número é o próprio 7. O 7 é um número primo. Então, isso dá para dividir por ele mesmo. Aqui a gente coloca 1 e fecha a nossa régua. Vamos agrupar aqui, ó, de acordo com o índice. O índice aqui é 2. Então, a gente vai agrupar de 2 em 2. 2 ao quadrado. Aqui é 2 ao quadrado. E me sobrou esse 7 aí. Esse 7, tadinho, vai ficar sozinho. O que isso quer dizer? Ó, vamos escrever aqui embaixo. Raiz de 112 é igual a... Vamos pegar isso aqui e escrever dentro da raiz. Raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado vezes 7. Ok? Continuando, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Vamos aplicar a propriedade do produto das raízes. A gente pode separar esse produto aqui em 3 raízes diferentes. Então, ó, vai ficar raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado vezes raiz do 7. Então, ó, o que a gente faz agora? Corto 2 com a raiz, beleza? E o que sobrou para mim agora foi o seguinte. Raiz quadrada de 112 é igual a 2 vezes 2 vezes raiz de 7. 2 vezes 2 é 4. Então, raiz de 112 é igual a 4 vezes raiz de 7. Ok? Repara que a gente não achou um valor exato. Mas a gente não ia achar. Esse número não era um quadrado perfeito. Então o que a gente faz é achar um valor simplificado. Isso aqui que a gente fez é simplificação de uma raiz. Então, ó, a raiz de 112 é igual a 4 vezes a raiz de 7. Se vocês estão com dúvida, pega uma calculadora, beleza? Tira a primeira raiz de 112. Se você for fazer pelo celular, vai, tira print. Se você for fazer por uma calculadora, grava o número. Vê a raiz de 112, depois pega o 4 e multiplica por raiz de 107. Vocês vão ver que o resultado é o mesmo. Então, ó, isso aqui é uma simplificação. A raiz de 112, então, é igual a 4 raiz de 7. Então, vocês podem fazer a fatoração para qualquer tipo de raiz, ok? Ela é muito útil nesses casos, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Se ficar alguma dúvida, a gente tira elas na aula que vai acontecer na nossa quarta-feira, tá bom? Se cuidem, lavem as mãos, fiquem em casa o máximo que puder. E é isso, abraço, até quarta-feira.